Caro irmão, cara irmã, bem-vindos a mais um Conversando com Deus. Hoje vamos tomar Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 14. É uma palavra de ânimo, é uma sacudida que nosso Senhor, pela sua santa palavra, quer dar em todos nós, os crentes, os filhos da igreja, os cristãos. Escute. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Antes de continuar, deixa eu explicar uma coisa. Aqui, o autor da carta aos Hebreus está citando o Salmo 94. E olhe como ele diz, assim diz o Espírito Santo. Por que afirma isso? Porque para os cristãos, todo o Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo de Jesus. Atenção, o Espírito Santo de Jesus, morto e ressuscitado. É que Jesus, agora na glória de Deus, ele está acima do tempo. Está acima, como quem lá em cima de uma montanha olha para baixo a planície e vê de um canto a outro a planície. Assim agora Jesus ressuscitado vê a história toda, do Gênesis ao Apocalipse, do princípio ao fim do mundo. E então enche tudo com o seu Espírito Santo. É meio difícil de compreender, mas compreenda isso. O Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo de Jesus. Por isso dá testemunho de Jesus. Jesus mesmo disse no Evangelho de João aos judeus: vós perscrutais as Escrituras, elas dão testemunho de mim. Pois o autor sagrado agora está citando o Salmo 94 para alertar, para prevenir aos cristãos, a você, a mim também. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Atenção, hoje o Senhor lhe fala. O Senhor lhe fala de tantos modos. O Senhor vem a você de tantas maneiras. Num acontecimento, numa pessoa, nesta palavra que você está ouvindo agora, na missa da qual você participa, numa intuição que veio ao seu coração. Hoje, o Senhor vai lhe falar. Deus não é um Deus ausente. Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, se o Senhor apelar a você na sua consciência, na voz, na palavra de alguém que te adverte, hoje, não fecheis, não endureçais os vossos corações, como no deserto, em Massa, em Meriba, quando Israel perguntou, o Senhor está ou não está no nosso meio? Deus está no nosso meio. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Agora, às vezes a gente não tem ouvidos para ouvir, não tem coração para sentir, não tem olhos para ver. Somos cegos, surdos, insensíveis. Culpa nossa e não encontramos o Senhor. É aquela pergunta que Jesus fez. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Ele vem vindo sempre, em cada situação, em cada pessoa. Às vezes vem na alegria, às vezes na tristeza. Às vezes vem no pranto, às vezes vem no sorriso. Até na morte é Ele que vem. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso irritei-me com essa geração, e afirmei, sempre se transviam no coração, e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso mesmo, aquele que tem um coração transviado do Senhor, aquele que é velhaco no seu coração, que é insensível para o Senhor do seu coração, termina sem experimentar o Senhor. Termina sem perceber
a ação do Senhor, a presença amorosa do Senhor na vida, no mundo, e jamais entrarão no repouso de Deus. Entra no repouso de Deus quem pode dizer: Senhor, em tudo o que me acontece, eu te encontro, eu encontro o teu amor. Senhor, até nos momentos difíceis da minha vida, eu te vejo, é sempre tu. Entra no repouso de Deus, aquele que como discípulo amado é capaz de reconhecer Jesus. Lembra naquela cena de Tiberíades? De manhã cedo os apóstolos pescando e Jesus à margem. Jovens, tendes algo para comer? João na hora reconhece, é o Senhor. Sim, é o Senhor que chega na alegria e que chega na tristeza. É o Senhor que fala na voz de um irmão. É o Senhor que apela a você em alguém que vem ao seu encontro. Que nós saibamos reconhecê-lo, porque Deus está presente nas presenças da nossa vida. E o autor sagrado continua: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, que ninguém se afaste do Deus vivo. Não devemos permitir no nosso meio irmãos que vivam sem fé. Uma coisa é aquele que está em crise de fé, que não consegue perceber o Senhor, que sente o coração pesado. E então a este devemos animar, sustentar, ter paciência com ele e dizer coragem e rezar por ele. Outra coisa é aquele que zomba de Deus, aquele que não tem fé, aquele que na prática, apesar de ser cristão, vive como se Deus não existisse. Cuidai, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Que ninguém se afaste do Deus vivo. Afasta-se do Deus vivo quem se entrega ao pecado. Afasta-se do Deus vivo quem pensa que pode decidir por si o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira, sem escutar ao Senhor. Escute mais. Antes, animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. Que coisa bonita. Primeiro o autor sagrado diz, como um preceito: animai-vos, consolai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje. Ou seja, enquanto caminhamos nesta vida, enquanto passamos de hoje para hoje, de hoje para amanhã que se torna ontem. Pois bem, enquanto caminhamos nesta vida, que a gente se console uns aos outros, que a gente se sustente uns aos outros, que a gente se apoie uns aos outros, para que nós possamos permanecer na constância. Olha como é bonito, que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Que nenhum de vós caia e fique ali, naquela situação de pecado, porque a nossa dignidade é grande. Nós nos tornamos companheiros de Cristo, parceiros de Cristo. Somos membros do seu corpo. Somos ramos enxertados nesta videira bendita, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Aí sim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que se mantiver até o fim na confiança no Senhor, aquele que estiver unido a Ele neste mundo, estará com Ele, unido a Ele, na glória dEle, por toda a eternidade. Senhor Jesus, dá-nos uma perseverança assim. Dá-nos uma constância assim. E ajuda-nos, Senhor, a viver os dias de nossa vida, os hojes de nossa vida, que tão rápido se tornam ontens. Ajuda-nos a viver os tempos da nossa vida com os olhos na eternidade, com os olhos fixos em Ti, nosso destino, nosso Senhor, nosso bem, nosso Deus, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. E para você, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, com a graça de Deus.